automobilísticas. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Vem aí mais uma atração da sua rádio ZLZN. Muito boa noite, está no ar o QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras estamos online com você a partir das 19 horas por meio do Facebook, Instagram, YouTube e, lógico, do app da rádio ZLZN. Lembrando que o aplicativo da rádio está disponível para Android e iOS. Baixe aí para acompanhar as personalidades que irão passar por aqui. Eu sou Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo e fundador do QG do Automóvel, e para esse bate-papo eu tenho aqui na minha frente Pablo Medeiros, que é um aficionado pela cultura automotiva. Boa noite. Boa noite. E nessa noite temos aqui Cacildo Júnior, que é diretor comercial da Le Mans Rent a Car. Boa noite, Cacildo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Antes de continuar, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. E para quem está pensando em comprar um carro 0 km, a Toyolex preparou condições especiais para você. Bônus de 8 mil na troca do seu usado por Yaris, Corolla Sedan e Corolla Cross com IPI reduzido. Tudo isso com 5 anos de garantia no seu carro e 8 anos para o sistema híbrido. Aproveite, é só até o final do mês. Liga lá no 3621-4006 ou manda um oi no WhatsApp no 9298408-4349. Toyolex é onde você quer chegar. Agora você tem um jeito de comprar o seu carro diferente, que é o consórcio Toyota. Com o consórcio você tem facilidade para comprar o seu Toyota com toda a tranquilidade. Imagina aí, contratar seu consórcio de forma simples e rápida. Além disso, receber como cashback 1% do valor da sua carta na aquisição de acessórios ou documentação do seu Toyota 0 km. Para maiores informações, basta ir ali na Toyolex, na Constantino Neri, ou mandar um WhatsApp, um oi lá no WhatsApp no 929-8408-4349. 98408-4349. Meu amigo, trocar de carro por outro veículo usado pode ser uma excelente alternativa para quem deseja economizar. E para garantir segurança do novo proprietário é necessário investir na vistoria cautelar, que é uma espécie de check-up do veículo. Isso porque a supervisão irá avaliar toda a documentação, se há alguma peça trocada ou quebrada. Então, meu amigo, optar pela vistoria cautelar é fundamental para que você, na hora de comprar, não tenha possíveis problemas. Liga lá no 92984331773 ou vai no Instagram da supervisão, que é Supervisão Vistoria _RN_AM, ou acessa aí o site supervisão.com. Supervisão Vistoria Automotivas. Você está precisando licenciar o seu veículo, transferir ou até mesmo está comprando seu veículo 0 km e precisa emplacar? Vai no da Bela Despachante, meu amigo. Lá com certeza sua vida será mais fácil e conte com o melhor atendimento de Manaus e mais ainda, conta com serviço de coleta e entrega de seus documentos no conforto de sua residência ou da sua empresa sem cobrança de taxa adicional. Você pode parcelar toda a sua despesa com eles no cartão de crédito em até 12 vezes. Chama no WhatsApp no 982110030 982110030 ou acessa www.dapeladespachante.com.br. Cacildo, para a gente começar já o nosso bate-papo, como é que nasceu a Le Mans? Então, a Le Mans nasceu na década de 80, precisamente em 1980. Nós começamos num processo, meu pai, que é o criador da empresa, nós começamos com uma frota de táxis. Isso se transformou em uma locadora, pelo know-how, pela experiência do meu pai, a vida inteira mexendo com carro, concessionário Volkswagen, venda de carro, postos de gasolina e tudo. E ele resolveu entrar nesse ramo de aluguel meio que por acaso, né? Foi um cliente que chegou e pediu uma oportunidade de alugar um carro, que a gente alugava táxi. Caramba. E naquela época táxi era alugado, igual você aluga um carro hoje, não era nada, você não tinha o proprietário, normalmente você alugava, a gente tinha uma frota.
E o meu pai resolveu fazer a locação para uma pessoa por um preço legal, comprou um carro novo e começou esse processo. Ainda hoje a Le Mans tem o slogan da frota mais nova do Brasil. Foi assim que ela começou, alugando carro 0 km, para tentar ter uma qualidade legal no atendimento. E logo em seguida nós viramos já uma empresa de aluguel. Utilizamos uma franquia que era a maior locadora do mundo à época, que era a Hertz, né? Então nós começamos já em 80 com a marca Hertz, com know-how norte-americano, um trabalho muito legal. Estamos aí há 42 anos quase aí operando no aluguel de carro aqui em Manaus. Então o negócio de vocês começou com aluguel de táxi e virou aluguel... Sim, era uma frota de táxi que, por acaso, na verdade, as coisas acontecem, não é por acaso, né? Mas a gente conseguiu ver esse nicho, essa oportunidade. Manaus com um crescimento muito grande, Zona Franca. Naquela época, né? Tava a todo no auge, vapor, na né? Zona Franca. Muito turista, né? Muita pessoa, o pessoal ia muito para o centro e fazer as compras e tal. E foi muito importante, acho que foi a união do agradável, né? A gente alugando um carro novo e os clientes utilizando o veículo para conhecer um pouco de Manaus. Aí, como tu falou, né? Começou com uma franquia da Hertz, né? Sim. E aí, depois, quando vocês viraram solo, assim... Então, vocês mesmos, alemães em si. Então, a história é um pouquinho demorada, num certo ponto. Fica à vontade, fica à vontade. Em 80 nós começamos a usar a marca Hertz, né? E em 84 nós compramos uma empresa no Mato Grosso, em Cuiabá. Entendi. E ela utilizava uma franquia que chamava Nobre Rent-A-Car. E eu fui para Manaus, para Cuiabá à época, com 20 anos de idade. Isso já estava na empresa? Já né? estava trabalhando já. Tá. Né? E aí fui tocar a empresa lá com a franquia Nobre. E de lá nós abrimos uma franquia Nobre aqui em Manaus, da Constantino Neri. E em seguida abrimos também em Porto Velho, Campo Grande. É uma empresa familiar, então eram meus cunhados que tocavam essas outras cidades, né? E em 96, com o know-how adquirido pela Hertz e pela Nobre, o know-how de aluguel de carros, foi aí que nós decidimos criar a marca Le Mans, que foi uma coisa especial, porque é você parar para pensar numa coisa legal, num fato legal, sabe, assim, de pensar coisas positivas para criar um filho, né? Porque uma marca nova, uma empresa nova é um filho, né? Então a gente conseguiu com isso somar todo esse know-how e fazer uma marca manauara que presente aí no Brasil. Isso é importante, porque quando chegou aqui a pauta, né, o Alfredo me falou, eu não sabia. Eu achava que Le Mans era uma locadora que tinha origem, sei lá, em São Paulo, em outro lugar. E aí eu fiquei até assustado, eu não sabia disso. Começamos aqui com esse know-how, como eu te falo, é difícil, mas a gente honra ainda a frota mais nova do Brasil. Sempre estar preocupado com qualidade de automóvel, com treinamento dos funcionários, dos colaboradores com excelência. As nossas lojas são próprias, bem assim, vale a pena vocês ir lá conhecerem e, óbvio, alugar um carro nosso também, né? E imagina, um negócio de locação no início da década de 80. Como é que foi esse início, essas dificuldades? Então, totalmente diferente do que é o mercado atual. Quando a gente fala de locação no Brasil naquela época, existia muito um questionamento que o aluguel era caro, né? Comparado com outros países, né? O custo do Brasil é muito caro, de impostos, de rodovias ruins, de preço do carro muito caro, e também pelo mercado. O mercado era muito pequeno, né? Então a gente não tinha, né? A demanda era muito pequena, né? E na época nós comprávamos os veículos como todo mundo compra, na concessionária, óbvio que com desconto, porque a gente comprava um volume maior do que uma pessoa física compra, mas a gente não tinha esse valor todo, né? E aí, com o passar do tempo, as montadoras descobriram que locar carro é o melhor test drive que existe. Então todos nós aqui queremos conhecer um produto novo, um carro elétrico, o Corolla híbrido novo, o T-Cross, esses carros hoje modernos, né? E você fica com o carro aí quanto tempo? 2 anos, 3 anos? Então experimenta comigo, aluga o meu carro, use, vai gostar e vai comprar o carro. Porque o uso real, né? Sim. Esse é o uso real, né? Vai no mercado, vai para a fazenda, para o sítio, né? Você usa o carro na vaga, né? Antigamente a gente tinha uma vaga de carro, hoje todo mundo tem carro. Então até para caber o carro na garagem, tem que saber se cabe. Tem isso. Lá onde eu moro, a vaga é pequena, né? Então assim, minha esposa ela fez um pinball com o nosso carro, né?
enquanto ela estava aprendendo a dirigir, mas agora ela dirige melhor do que eu, mas... Mas é a maneira da gente justamente, conhecer. isso é verdade. Né? Consumo de combustível, posição de dirigir, porque dá a volta, o test drive que a concessionária oferece, ele é legal, mas ele é uma volta no quarteirão. E as montadoras descobriram que o carro locado, ele te dá essa oportunidade. E você, quando viaja, aluga um carro em outro local, e com isso você consegue ver como é bom, né? O que você às vezes não acreditava, né? Justamente, por exemplo, eu tenho um modelo de um carro aqui, né, onde eu moro, aí eu vou viajar, chego lá, alugo um outro carro, e aí eu tenho uma outra visão, né? Sim, sim. E aí eu consigo... É aí que por exemplo, seria a oportunidade das montadoras, né? Sim, e com eles descobrindo que nós somos, na verdade, o melhor test drive que existe, as locadoras são, nós conseguimos melhorar a compra. Então, nós conseguimos ter um desconto maior, que isso reverteu em preços menores. Né? Então, nós conseguimos baixar os preços de aluguéis, porque a gente tem uma depreciação menor para comprar melhor, o volume cresceu, então foi tudo interessante. Mudou. O década de 80 para agora, os valores mudaram, os volumes mudaram. Ficou mais acessível alugar um carro. Sim, com certeza. Um exemplo, a Hertz norte-americana, na década de 80, alugava 1.000 carros no aeroporto de Miami só. Né? São Paulo inteiro não alugava 200 carros no aeroporto. Né? Você imagina a diferença. Que se expandiu, né? E hoje a gente tem uma frota bem grande, nacional, local, né? E aí outra oportunidade seria motorista de aplicativo, no caso recentemente, né? Sim, mas um novo nicho. Mas voltando lá para os anos 80, queria saber das curiosidades, imagino, desse início, porque vocês são pioneiros, não é? Na cidade, não tenho dúvida que eu acho que vocês são uma das mais antigas locadoras que se tem na cidade de Manaus, não é? Com certeza. Em 80, esse processo de alugar carro de hoje, eu acho que ele não data de mais de 50 anos. Então, a gente é precursor, um país novo igual o nosso, né? Sim. Nós temos aí 200 anos de república, então quase 200 anos, né? E a gente, 50 anos de mercado é muito antigo, né? Então, 42 anos de mercado é um processo bem interessante, um know-how que a gente adquiriu aí. Justamente, pioneiro, né? E ser locadora, né? Porque alugar carro não é entregar o carro para o cliente, você tem atrás do aluguel um suporte, né? A gente tem carro 24 horas na rua, então a gente tem um processo diferenciado de alugar carro, receber carro fora de horários e tudo mais, né? Bacana. E nesse meio tempo, o Cacildo Júnior, a tua trajetória, Cacildo, porque pelo que eu sei, tu morou por um tempo para fora, né? Campo Grande. Cuiabá. Na verdade, eu mudei para cá em 80, 16 anos. Eu era o júnior da Hertz, né? Eu estudei no Einstein, no Colégio Einstein. Caramba. Fiz segundo grau aqui. Né? Curti muito Manaus, curto ainda hoje, mas na época de 80, Tropical Hotel, lanche da Beth, o professor Beth Balanço, Beth, minha amiga, professor, sopão do professor, Praça do Congresso, Eduardo Ribeiro, era Manaus da época, né? 700 mil habitantes, né? É uma cidade ainda hoje maravilhoso, mas naquela época era mais, acho que nostálgico. Mais né? gostoso. Sempre a idade ajudava também, né? Sim, tu falou aí de momentos numa Manaus da década de 80. Ele falou Beth Balanço, eu lembrei dos Zizas. Também, né? O Zizas ficava lá no aeroporto, você deve ter... Aeroporto, Praça 14. Sim. Você deve ter frequentado bastante. Manaus eu sou apaixonado por Manaus, né? Eu nasci em Goiânia e as pessoas, quando eu morava no Mato Grosso, me intitulavam como manauara, né? E aí, quando eu voltei para cá, agora em 2017, eu não sou manauara, não sou goiano, nem sou cuiabano, né? Eu virei brasileiro, mas sou apaixonado por Manaus, eu sou apaixonado. Eu vou para o Mercado do Porto, da Feira da Banana, Adolfo Lisboa, ando para todo lugar. Eu brinco que eu sou manauara raiz, muito mais do que muito Nutella que tem aí. É verdade, tá cheio de Nutella aí, tá cheio de Nutella. Então, quando tu veio de Cuiabá, já veio... Imagina, porque tu foi depois para lá para abrir a operação, não é isso? Sim, 84. 84 começou uma operação. 84. Já como Le Mans ou como... Le Mans usando a marca Nobre. Nobre Rent-A-Car, que era uma marca carioca, tinha aí 50 cidades no Brasil. Puxa. E foi daí que a Nobre, na verdade, hoje a Unidas, que é uma marca nacional, nasceu de uma fusão de franqueados da Nobre que criaram a marca Unidas, né? Então é a história do Brasil de aluguel. É uma coisa... Você vem viu... a ABLA, a associação nossa, que também é mais ou menos da década de 80.
né? Então tu viu tudo isso surgir, né? Participamos disso, né? É sempre bom relembrar nessas coisas boas, porque são fatos, né? A nossa associação ajudou muito a gente, né? A nível de montadoras, de criar essa possibilidade da gente ter hoje o custo que as locadoras têm no Brasil. A Abla é muito importante nisso. E a Abla nasceu ali, no meio da década de 80, né? Sim. Década de 80, meu pai foi diretor aqui em Manaus, hoje é o Sidney da Hash, que é um excelente presidente, faz um trabalho legal. Tem muita coisa para fazer, né? Tipo o aeroporto, a gente conseguir espaço no aeroporto para que o cliente receba um carro com dignidade, que alugue, que receba, né? Criar uns pontos para a gente ter um trabalho melhor. E Manaus merece, né? A gente tem uma cidade maravilhosa aí, um aeroporto lindo, né? Que tem que ter esse espaço para que a gente faça esse trabalho. Como é que tu, imagina, tu que esteve em vários momentos, né? Saiu até mesmo da cidade para ver uma operação, como é que tu viu essa mudança em formatos de locação, até mesmo para consumidor final, não é? Porque ultimamente tem vários tipos de planos, não é? Sim, como eu te falei, quando as montadoras criou a oportunidade de vender o carro para a locadora, ela começou diminuir o maior custo que tem um aluguel de carro, ou no próprio carro pessoal de cada um de nós, né, que é um custo invisível, que é a depreciação. Então, aí você conseguiu abaixar o custo de aluguel, nisso popularizou mais a necessidade de uso. Hoje tem essas assinaturas que o pessoal comenta tanto, todo mundo está falando da assinatura de locadora, que é fantástico, né? Ele serve para muito fato, inclusive para pessoa física, que é você utilizar o carro. Eu utilizo, põe combustível e só, né? Emplacamento, mecânica, depreciação, tudo é por conta da locadora. Então você não se preocupa com isso. A gente está mudando essa cultura, né? De poder usar o carro alugado, né? E com certeza, se você tiver a oportunidade de estar lá conosco na Alemãs, a gente tem a oportunidade de explicar isso, tecnicamente falando, de demonstrar para você por que é melhor alugar carro do que comprar. É óbvio que não é em todos os casos, mas na grande maioria dos casos, sim. E em especial agora, nós estamos com a Selic de 12,75 ao ano. Né? E a gente consegue com isso... altíssimos, né? E a gente consegue aí ter aí 1,5% de renda, né, de receita num pré-fixado aí, chega a ganhar 1,5%. Então, você consegue com isso, tirando a depreciação do teu carro, você vai ver com certeza que é melhor alugar um carro. Tu acha que o consumidor ele já está compreendendo isso e ele já, até mesmo no momento ali que ele está pensando em trocar de carro ou até mesmo comprar um carro, coloca ali já na mesa, vou locar e não vou mais trocar de carro novo? Põe na ponta do lápis ali, né? Com certeza. A grande mudança é a nossa cultura, né? Eu pergunto, o Brasil, tu vê, no nosso caso, o amazonense ainda tem muito isso, assim, eu quero ter ser meu carro, e ainda não compreende o pago pelo uso. Eu vejo assim, não é amazonense, eu vejo que o Brasil todo, a gente é latino, a gente gosta dos filhos de Bar das Asas, a gente gosta de ter posse, né? É nosso isso, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa mudança de cultura, eu vou usar o carro e o carro não é mais minha propriedade, eu só estou usando. É o nome assinatura, é utilizar a assinatura da internet, da televisão, de um carro, né? Então, a gente com isso nós conseguimos mudar realmente. Né? Tem muita gente já pensando nisso, tanto é que os movimentos de locação de assinatura de longo prazo estão bem maiores do que o normal, e a gente tem certeza que é um mercado que não tem como voltar mais, pelo simples fato, as montadoras, algumas das grandes montadoras do mundo hoje estão alugando carro. Então, verdade, o nosso... Né? Tem um serviço, todas elas montaram realmente... Elas viram a mudança do comportamento do consumidor, né? Sim, sim. O nosso setor não vai acabar, ele só tem a crescer, né? E como nós somos profissionais nisso, nosso negócio é alugar carro, né? A gente tem uma grande chance de ter um atendimento especial, de conseguir tentar, né, mudar esse paradigma aí do pessoal não querer o carro próprio, né? De querer o carro próprio e não querer o carro alugado, né? E fazendo um paralelo, como é que era a alocação ali no início da década de 80? Era muito mais frotista, aliás, empresas, ou já tinha um consumidor final ali que já aparecia
Alguma coisinha assim alemãs, pequena ou era totalmente empresa? Alemãs, a gente sempre trabalhou muito com o nicho de rent-a-car. Rent-a-car é a locação do dia a dia. Sim. Óbvio que a gente tem trabalho com frota também, mas era muito ligado ao rent-a-car. Então, essa mudança hoje, ela mudou, ela veio em cima do quê? Do aplicativo, do corporativo, do assinatura, que é um contrato de longo prazo, que antigamente você só tinha isso com frota ligada à empresa, não à pessoa física, né? Então, o mercado de locação de 80 para cá, ele ampliou muito. Tanto é que você vê os números aí de locadoras no Brasil. Só um exemplo, né? No ano de 2020, o maior cliente das montadoras foram as locadoras, indiscutivelmente. Sim. Né? De lá para cá, com a pandemia, nós tivemos uma dificuldade, até por causa de componentes das montadoras, de produzir. A questão da pandemia, né? A crise do microprocessadores, essa questão toda, né? Os carros zeros pararam de ser... Muitas fábricas pararam, né? O mercado mudou, o carro usado ficou valendo mais do que na FIP. Inclusive as grandes montadoras pararam de fornecer para as locadoras, né? Sim, na verdade assim, nós temos alemãs, como algumas outras grandes empresas de aluguel de carro, a gente tem um preço especial junto à montadora. E nessa situação, as montadoras pararam de faturar carro para a gente. Então, para a empresa, o CNPJ normal, uma empresa normal que não é uma empresa de grande volume de compra, eles continuaram faturando, pessoa física, mesmo com dificuldade, mas faturavam. E nós tivemos um período que foi bem difícil porque a gente não conseguia, né? Como nós tivemos sempre esse fato de ser a frota mais nova do Brasil, a gente sentiu muito pouco com isso. Por quê? Porque o carro é muito novo, né? Então a gente não teve dificuldade de ter um atendimento legal. Mas as montadoras cortaram, os carros usados valorizaram muito, as oficinas ganharam dinheiro, né? Porque começaram a reformar os carros, porque não comprava novo, né? O carro barato, esse carro do dia a dia aí, o carro de entrada, está acabando, né? O pessoal está com muito carro SUV, né? Muito carro mais caro. Esse mercado está mudando. Popular, todo, né? O dito popular, né? Como é que o setor de locação de veículos, ele se adaptou à pandemia? Olha, aqui em Manaus nós tivemos a locação de veículos era a atividade essencial. Não era para ter fechado, mas em Manaus nós tivemos que fechar, né? Então, assim, quem tem locação de frota sentiu menos do que quem não tem locação de frota, que é o nosso caso. O do rent-a-car sentiu? Do rent-a-car sentiu mais dificuldade, porque veio menos pessoas para cá, os voos acabaram, as pessoas não vieram para cá, inclusive o distrito fechou, então muita gente que vinha... O pessoal vinha, né, irmão, para olhar as fábricas, para conhecer, para vender, para comprar. Isso tudo diminuiu. Mas, de qualquer maneira, foi um fato assim que nós tivemos o cuidado, o zelo, né? Alemãs não demitiu ninguém, nós ficamos o período inteiro com a turma toda, todo mundo junto. Eu vejo assim, nós somos uma equipe, né? Nós somos parceiros, e o parceiro está a empresa, o colaborador e o cliente. No nosso processo, isso é importante. Então, nós fizemos o zelo de tentar isso, né? A gente tem um custo de trabalho, mas também a gente tem que zelar pela nossa equipe. Foi o que aconteceu. E aí, com isso, você teve, quando abriu o mercado para a venda de carro, os carros usados valorizaram muito, né? E a gente ainda conseguiu, no processo inicial, comprar alguma coisa, a gente conseguiu mexer com isso. E hoje, o grande nicho, né, que eu acredito que a gente se adaptou ao mercado pós-pandemia ou pandemia, foi a gente conseguir ser útil para quem precisa de um capital de giro, quem precisa comprar e vender a prazo, quem comprar com desconto à vista. Muita empresa se desfez dos carros, pessoas físicas, né, e alugaram o nosso carro. Então, aquele dinheiro do carro próprio, ele usou aquilo como capital de giro, ele conseguiu vender fiado, comprar a vistinha com 5%, 10%, né, isso daí mudou muito o mercado. Com certeza a gente foi muito útil, estamos sendo e vamos continuar sendo útil para o mercado. Então, acho que isso aí foi reflexo até mesmo do que se viu no primeiro, que o segundo trimestre fechou agora, né? Fechou ontem, né? Então a gente ainda não tem os números. E o primeiro trimestre de 2022 ele foi maior, 19% do que 2021. Tu acha que esse movimento esse reflexo foi esse movimento? Então,
Quando você vê que a montadora começou a produzir mais, porque começou a ter mais processo, né? Hoje a gente já tem montadora fechando de novo, né? A GM mesmo fechou semana passada a fábrica do Onix, a Caoa está fechando para se readequar para a parte elétrica. O mercado ainda está em adaptação, né? Esse aumento de venda decorrente... Não, de locação, foi de locação, né? De venda para locadoras. Sim. Esse aumento de venda, ele vem do que, na verdade? Porque também aumentou a produção, né? Sim. E a gente está com a demanda reprimida aí de compra, toda locadora, né? Tem uma necessidade muito grande. Então, ainda hoje está faltando carro no mercado para nos atender. Então, aumentou a produção, com certeza esses números vão aumentar bastante. É um mercado, além da gente estar alugando mais, né? Mas a gente também tem que repor. Essa demanda reprimida. O efeito disso foi pelo fato do empresário resolver vender o carro, né? Não deixar aquele valor imobilizado ali e disse, vou pegar isso aqui, vou usar de capital de giro e vou passar a minha frota, vou começar a alocar. Esse fato da alocação da pessoa jurídica é muito interessante, porque normalmente o pessoal não se atenta numa coisa fundamental do aluguel, que alugar carro não é se carregar o carro. A gente aluga, a gente terceiriza uma frota, você tem toda a gestão da frota, né? E com isso o empresário ele para de ter preocupação com cuidar de carro, ele cuida com vender. Se o objetivo dele é vender, ele vai vender. O problema que gera, né, do carro quebrado, de uma colisão do motor com algum problema, ele liga para a gente, para a locadora, e a gente resolve. Então, toda a gestão da frota é nossa. Isso melhora muito o fluxo do trabalho de todo o segmento, né? Isso é uma coisa, o mercado do aluguel de frota, ele é interessante não só pelo valor agregado do carro, mas pelo valor agregado do serviço, né, que a gente presta. Para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, este é o QG Cash, podcast do QG do Automóvel. Estamos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, YouTube, aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Cacildo, com alta de Selic, de juros, como é que interfere no mercado de locação de veículos? O aumento do custo do dinheiro, para nós, ele é muito interessante, porque acaba que você tem o custo de oportunidade de investir. Quem tem o dinheiro, hoje você consegue aí ter tranquilamente um e-mail garantido de um produto garantido, sem correr risco, e com um e-mail de retorno do seu investimento, com certeza é muito melhor você alugar um carro do que ter o carro próprio. A gente não faz uma descrição, mas um carro de entrada de uma montadora, não vou citar nenhuma, mas o carro hoje mais barato do Brasil é em torno de R$60 mil, 70. Esses carros, com um ano, eles chegam a perder R$12 mil de depreciação. Isso significa R$1.000 por mês, né? Nós temos produto de aluguel mensal que você paga R$1.900 por mês. Então, só a depreciação é R$1.000. E você não está investindo R$70 mil no carro. Você não está pagando IPVA, não está pagando revisão, né? Então, a manutenção. Não tem a preocupação de vender o carro depois, porque quando eu falo que você perde 12 mil, eu estou citando a tabela FIP, né? E a tabela FIP é uma referência, mas o pessoal que compra carro para revender, ele tem que ter um lucro, então ele paga um pouquinho abaixo da FIP, né? Existe um percentual a menos do que a FIP, e com isso ele consegue vender na FIP e ter o lucro do que todo comércio precisa de ter, né? Então, assim, o juro, ele ajuda a gente nesse ponto, né? Quem vai financiar hoje, uma taxa efetiva de financiamento de 2%, é uma taxa excelente, né? Você começa aí com um e-mail, alguma coisa, mas você tem TAC, você tem registro de contrato, você tem um monte de coisa. Se você colocar no HP, você vai ver que nitidamente a efetiva aí com 2 é barato. 2 de financiamento piorou, né? Então vale a pena você alugar o carro. Tem que mudar o paradigma aí de querer ser dono, né? Vamos usufruir do produto, né? Usar o carro como processo. Eu acho que isso que o empresário coloca na ponta do papel, né? Meu negócio é e muitas das vezes a questão da gestão da frota, que aí ele vê, vou parar aqui, tem manutenção, tem... porque, né? assim, se você parar para pensar, ele vai ter que mobilizar, vai ter que contratar funcionário, se ele for fazer gestão, né? Manutenção,
verificação, tudo isso, né? Isso aí gera um outro custo. Custo a mais, né? E uma coisa que é importante nisso é, como eu te falei, você tem uma equipe de vendas. A tua equipe, ela vai largar de questionar qualquer setor da empresa. Quando tiver um problema no veículo, ela vai na locadora e a locadora resolve. Então é menos um problema. O teu foco é vender, não é? A tua empresa tem um foco de vender e a gente de cuidar da tua frota. Então isso é muito importante. Bacana. Cacildo, aproveitando, né? Imagina, tu que esteve aqui no início da década de 80 até mesmo, acabou de bater um papo em off, falou um pouco do teu amor por carro, né? Tu que teve uma Puma GTC. E aí? O Pablo é fã de carro, nós dois. Acho que tem que dizer quem é melhor aí, quem mais é fã, não. Justamente. Eu sou apaixonado por carro, desde sempre, né? Corri de kart, corri de rally, sou campeão de rally no Mato Grosso. Ele mostrou uma Ingesa. Eu tenho a foto, tá doida? Eu tenho um carro que é único no mundo, né? Um Engesa com chassi 5. Ele é pré-fabricação, o Engesa começou a ser fabricado em 86 e meu carro é 85. Então eu sou apaixonado por carro. E a Puma, especificamente, né, em 83, Manaus, Ponta Negra, carro sem capota, uma coisa indescritível. Era sucesso, né? Mano. Muito show, muito legal. Eu sou apaixonado por Manaus e um dos motivos é isso, né? Essa natureza maravilhosa. Nós temos uma coisa de Manaus que é lindo, é que a gente tem o tempo de conversar, né? Você tem uma cidade grande onde nós podemos conversar. Você não está numa cidade grande que ninguém conversa com ninguém. Aqui você vai nos lugares, as pessoas te dão atenção, conversam, né? Isso é maravilhoso. Uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, né? É uma coisa... É muito maravilhoso. E tu correu de kart, né? Corri de kart também. Em Manaus, não? Não, em Cuiabá. Cuiabá, né? Sim. Eu tenho até... Conte a história do Pisônia aí. Pisônia. Então, Pisônia começou a correr de kart e a primeira corrida dele foi em Campo Grande. E o pessoal que corria de kart em Cuiabá vieram para cá, inclusive um mecânico famoso, quem conhece de kart aqui sabe disso, chama Nelson, ele mora em Curitiba hoje, tem uma oficina no autódromo de Curitiba. E Nelson veio para cá, Nelson Car, o pessoal que conhece de kart vai saber disso. E o Nelson veio para cá porque, na época, nós comprávamos carros na concessionária, a gente não comprava de fábrica, e nós trouxemos carro de Cuiabá para cá. E o Nelson, meu amigo, veio para cá para trazer um carro, dirigindo. Quem que não quer conhecer Manaus, né? E vieram de carro, 319 funcionava. Isso, naquela época ainda tinha. Passava de carro, né? E ele veio, apaixonou por Manaus, resolveu vir para cá, e o kart estava começando aqui na época. Corria no estádio, em volta do estádio ali se corria e Vivaldo tal. Lima ainda. Era, Vivaldo Lima. Corria do lado ali do estádio. Tinha pista de motocross ali, né? O pessoal andava no estacionamento, né? Caramba, do kart. Você está falando de quê? De 82? 80 e... Não, é mais. 80... Mais? 80... Eu mudei para Cuiabá em 84... 87, eu acho. Aproximadamente. 87, 88. Que começou o kart aqui. Né? Mas a competição é fantástica. E aí o Nelson veio, trouxe o carro. Ficou para cá. Ficou, apaixonou. Ricardo teve uma empresa de caminhões aqui, mexia com bombas e tal, que levou o Pisônia para correr a primeira corrida dele no Campeonato Brasileiro que teve em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que bacana. Foi o começo aí da história do Pisônia, que é um grande piloto, uma pessoa, na hora aí, reconhecido mundialmente. Chegar na Fórmula 1, né? Isso aí é... Caramba, então tu teve aqui no iniciozinho do kart. Sim. Eu vejo a competição uma coisa saudável, né? A gente, hoje em dia, eu acho que competir é tão importante porque você aprender a ganhar e aprender a perder. Né? Porque o pessoal fala a formação da pessoa, né? Sim, a formação sim. E tudo, né? Os jovens hoje têm que entender, porque ganhar é muito legal, mas tem que saber ganhar também, né? Perder a gente fica bravo, mas saber ganhar é mais importante que saber perder. Então o esporte ele leva a isso, né? Você ter um kart que é um lugar controlado, né? Que você não tem risco o risco de acidente é bem menor, né? Então tem vários outros esportes que o pessoal pratica hoje em dia, eu acho que é muito importante isso. E o rally, como é que foi que começou? Conte aí o como rally. É que foi fazer rally? Então, eu sempre fui de asfalto e fui para o Mato Grosso e comecei, pessoal, vamos correr e tal, e eu entrei nisso, e como tudo eu entro, eu quero dedicar. E nós começamos, eu comecei a correr e para mim foi uma coisa
Eu corria de kart, sempre com velocidade, né? E o rally que eu corria é um rally de regularidade. E isso eu conheci o estado do Mato Grosso quase todo correndo. E para mim foi muito importante. Pós-rally, em 96, eu resolvi fazer a expedição, que é passeio com o Jeep dentro do Pantanal do Mato Grosso. A gente fica 4, 5 dias... Bacana. 350 quilômetros com água, jacaré, tuiuiu, que tem na novela aí, a gente conhece com água 1 metro, 1,5 metro de Sai carro. da onde? Pra onde? Cuiabá, Poconé, uma cidadezinha a 100 quilômetros de Cuiabá, ou Barão de Melgaço, depende do lado, né? E dali para dentro são estradas que alagam, e aí você tem 3 dias, 4 dias dentro da água. Barraca World Camp no teto, aí não é uma competição. É a competição você com a natureza, né? É o pessoal se ajudando, que o jipeiro é sempre, né? Se ajudam, né? Alguém quebra, alguém atola, né? Isso faz parte, né? Faz. É uma comunidade, né? Sim, é uma comunidade mundial, né? Todo lugar que você for, o jipeiro é uma tribo... Todo mundo se ajuda, né? Não tem o dono do Hammer que não vai atolar, ele vai atolar uma hora. Então ele precisa de ajudar as pessoas para ter esse mérito, né? Muito bacana. Isso, né, do jipeiro, né? Isso é muito bacana mesmo. E aí, então, depois do Jeep, depois desse negócio de expedição, rally, resolveu dar uma pausa e somente no negócio. Na verdade... Parou de correr? Parei. Mas eu sempre tive o esporte como hobby, né? Aqui em Manaus eu atirei muito no ciclo militar. Eu também... Em 82 eu tenho carteirinha de atirador da Federação Amazonense de Tiro ao Alvo. E é um dos esportes que eu fiz maravilhoso, é uma coisa maravilhosa, que na época era tiro precisão, tiro olímpico, né? Hoje o pessoal tem muito tiro reação. E eu sempre gostei da competição. Acho que competir é importante, mas o trabalho é o primeiro momento, né? Como a competição, o esporte te ajudou nos negócios? Então, eu acho que é ter foco, é você determinar, é você querer fazer a coisa para ganhar, né? É óbvio que tem que ter, como tudo que o esporte te mostra, que tem que ter princípio, né? Porque se eu ganhar sem merecer no esporte, perdeu o sentido. Até né? na E vida, o trabalho né? também. Até na vida, sim, justamente. Perdeu o sentido. Então a gente tem que ter dedicação para chegar a isso, né? O esporte, ele te dá essa vontade de você se dedicar, de você se preparar, como tudo. O colégio, a faculdade, são ferramentas que levam a gente a estar aqui hoje conversando e poder fazer alguma coisa legal, né? Que bacana. O esporte é essencial, né? Acho que o esporte, eu sou suspeito até para falar. Eu gosto bastante também. Cacildo, e Le Mans, voltando a Le Mans, expectativa, planos de expansão, como é que tá pós-pandemia? Então, o mercado de aluguel de carro, eu vejo ele como um mercado bem promissor. Esse novo modo dos aluguéis de longo prazo, aí deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tomar uma aguinha aí pra secar a garganta. Deu uma... O mercado de locação, ele tá em crescimento, né? As perspectivas agora. Sim, com certeza. Como eu falei antes, a montadora de carro está alugando carro. Então, eles viram que o mercado tem um potencial muito grande. E eu vejo que não tem espaço para amador. A gente precisa de realmente, inclusive o consumidor, entender o que é uma locadora de verdade. Alugar carro não é pegar um carro e levar. Atrás disso tem um processo, tem uma empresa, tem uma história que vai colaborar com você de ter uma revisão direito, um carro com condição, documento em dia, até isso. A gente às vezes vê dificuldades com isso. O mercado, a tendência dele é ficar muito maior, não é? Tá tendo uma mudança grande, porque a gente está com esse processo de ter que ter zelo na depreciação. As montadoras diminuíram o faturamento e, em consequência, o mercado está menor. Para a gente, o desconto ficou um pouquinho pior. Então, a gente tem que estar com um trabalho legal. A Le Mans tem uma loja de seminovos que tenta, com isso, ter uma qualidade melhor da venda. Nós temos carros à venda com quilometragem aí, quando dá 10 mil quilômetros, a gente para o carro para vender. Nós temos um mercado que poucas empresas têm, né? Com 10 mil, tu já para o carro e já coloca na Le Mans seminovos. A maioria hoje, 90% da nossa frota dos seminovos tem menos de 10 mil. Por que motivo? Porque chega com 10, a gente para.
Óbvio que eu tenho carro lá que tem quilometragem um pouco maior do que isso, porque o cliente estava com o carro e a gente não tem o domínio ele ficou com o carro 1 ano, 2 anos, a gente não tem esse domínio, né? Uhum. Mas a vantagem nossa das seminovos, quem comprou uma vez vai comprar sempre, porque é novo, tem procedência, os carros são adquiridos de fábrica, revisados sempre, porque baixa quilometragem. Baixa quilometragem. Locadora tem que preocupar com uma coisa muito séria, né? Que é você fazer uma revisão, né, prévia. Você tem que ter um cuidado, um zelo antes de quebrar, né? Então, eu escuto muito o pessoal falar assim, meu carro nunca trocou um rolamento. Imagina a hora que for trocar, né? Vai trocar tudo, né? Então, meu carro nunca trocou um pneu. O pneu vence com 5 anos, né? Sim. Então, a gente às vezes as pessoas não percebem isso. Né? Óleo de freio, tudo isso. Então, a locadora não, a gente tem esse zelo. Tem que ter essa qualidade, né? Você vai comprar um carro de uma empresa que tem 42 anos de mercado e que cuida do carro, né? Não tem... a preocupação nossa maior que existe é ter a qualidade. Não posso ter o carro na rua. Quem faz aplicativo é uma locadora. Porque o que custa mais é o carro arrumado, né? Você arrumar um carro, ou o que você fatura. Então, se eu faturo um aplicativo aí R$200 por dia, quando ele para o carro para arrumar, ele largou de ganhar 200, fora o que ele investiu, né? Então, ele tem que fazer uma manutenção preventiva para que não quebre, né, nos horários que ele pode ficar parado aí para fazer a manutenção. É o que a locadora faz sempre. Muito bom. Imagina aí, tu tem grandes players hoje no mercado, não é? Se eu não me engano, salvo engano, como dados aí da aula, tem mais de 200 locadoras no Amazonas, não é? Número assim que até me chama muito a atenção mesmo, imagina. E fora os grandes, né, nacionais. Quais são as tuas expectativas para o segundo semestre? Eu tenho um pensamento muito sério a respeito do mercado. No que se diz respeito a você... as empresas locais, né, no qual a Alemã se enquadra, o que a gente tem de faturamento, que nós temos de receita feita aqui, esse dinheiro fica aqui em Manaus. Uhum. Né? Os salários, o lucro, tudo investido aqui. O carro que nós compramos é comprado com o endereço de Manaus, o IPVA é pago aqui para o estado do Amazonas, né? E as grandes locadoras não funciona dessa maneira. Eles têm o direito de comprar o carro e emplacar em outro lugar, mas a gente, pensando no mercado de Manaus, a gente tem que pensar que a empresa local, né, ela deveria ter o privilégio maior de ter o cliente por esse motivo. Né? O dinheiro que fica aqui, o IPVA... o imposto é aqui, ele é daqui. O imposto de renda que a gente paga, tudo que é feito aqui, fica aqui. Né? O lucro da Alemãs, ele é investido aqui. Né? O lucro de uma empresa de fora, normalmente ele vai ser investido fora. Não quero dizer com isso que a gente tenha... que não tenha que alugar carro de um concorrente nacional, não é isso. Mas eu penso muito isso. Eu vejo o mercado local... a gente ter esse zelo, em especial por causa da pandemia, né? Que está tudo difícil, né? A gente é guerreiro, ninguém desiste, nós somos brasileiros. O mercado de locação também ele virou digital? Mudou bastante esse lado, né? Tem muito aplicativo. Hoje, quando chega, já imagino, já tem um site ali, né, que o da Alemães, ele já se tornou completamente digital? Então, deixa eu te falar uma coisa, o mercado do Brasil ainda esse lado desse digital do site, tudo normal, mas assim, o mercado de locação em alguns países, ele ficou muito mais digital. Né? Você tem locação de hora, o cara aluga um carro por hora, deixa o carro no estacionamento, e isso com essa chegada do 5G no Brasil, você vai conseguir ter uma rede de internet mais tranquila, que você vai largar o carro aqui, vai saber onde ficou, né? E a gente não está nesse processo, mas nós vamos entrar nesse processo. Com certeza. Está evoluindo ainda, né? Vai. Tu acha que esse processo está mais próximo? Tu acha que nos próximos 4 anos a gente vai conseguir ter esse sistema de locação vou alugar e eu vejo onde está o carro está Eduardo Ribeiro, altura do número tal, chego lá, o carro está estacionado. Com a chegada do 5G, a informação que a gente tem é que vai ser uma internet mais estável. Em mais lugares, né? Porque o grande problema do Brasil é esse. Você pega um carro aqui e larga ele no lugar que tem um eco, aí, um vácuo, né? Sim. De internet e sumiu o carro. Você não sabe cadê o carro. Né?
Então é um problema, aí você tem que ter pontos de devolução, aí você tem um custo muito maior, né? Você imagina que a gente tem um custo no Brasil que a folha é muito cara, o aluguel, então se você larga um carro na rua e não tem ninguém para poder ir lá receber, se o próprio cliente confere, devolve, né? Deixa o carro abastecido, a gente tem uma facilidade maior, né? Porque tudo é custo, né? Não adianta a gente pensar no custo, tem que baixar esse custo. Mas com essa evolução toda digital, hoje o consumidor ele já chega na locadora e já passou pelo site, já escolheu, ou ele ainda vai na locadora e escolhe o carro e aluga ali na hora? A maioria aluga o carro na hora, no nosso caso, né? Normalmente você faz uma reserva do grupo do carro, não é do carro específico. O alemão tem essa vontade ainda de ser mais próximo. Então, eu tenho carro de várias cores, eu tenho vários modelos. Então, se você quiser alugar não é só branco. Então, todas as cores. O carro específico, eu quero alugar agora, eu estou com um Pulse 0 km, lançamento da Fiat. Você quer experimentar o carro? Então, normalmente, você tem a reserva de um grupo. No caso nosso, não, você consegue reservar o carro específico, né? E isso para você fazer um test drive, como é que você vai querer um Pulse, chega lá, tem um Renegade ou tem um outro produto, né? Então, a Le Mans tem essa preocupação. Né? Porque você aluga um grupo, né? Não é o carro, no nosso não. A gente tem normalmente várias cores, vários modelos, nós gostamos disso, né? A gente quer produto diferente. É uma coisa que para mim é muito importante, a gente tem uma comunicação bem grande com a montadora, de querer ter carro elétrico, né? E o carro elétrico, o que é hoje? Quando é que nós vamos adquirir o carro elétrico? Seria a minha próxima pergunta. Quando é que vem? Quando tu acha que a gente vai conseguir chegar em locadora e ver carro elétrico? Então, né? No nosso caso, está bem próximo, né? Qual a dificuldade hoje de a gente adquirir um carro elétrico? É que a montadora tem que me garantir uma recompra. Quando a gente está falando de depreciação, que é um custo grande, ninguém sabe, o mercado não conhece ainda qual é a depreciação de um carro elétrico com um ano. E o carro elétrico mais barato é R$300 mil, né? Sim. Então, se você pensar que um carro elétrico daqui a um ano pode valer só 200 e você perdeu R$100 mil, isso tem que converter em depreciação em valor de aluguel, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí fica o aluguel muito caro. Aí você não vai alugar o carro porque o aluguel é caro. Aluga pouco, fica pior. Então, tem que aumentar o volume, né? Sim. E outra coisa que nós temos, assim, que é uma ideia, eu acho que tem que vender, a gente está conversando com pessoas aqui que são apaixonadas por carro, quando eu decido comprar um carro elétrico de 300 mil, 500, né? A gente está preocupado com a natureza, né? Aí eu vou e pego meu carro elétrico e engato na tomada e uso energia que às vezes está sendo gerada por combustível fóssil, né? Queima de combustível fóssil. Pronto, então é muito melhor andar com etanol do que com elétrico, né? E qual que é a nossa ideia? É usar energia solar e fornecer a energia, a recarga dos nossos carros elétricos, né? Da própria energia solar, energia renovável. Aí sim, eu estou investindo, estou preservando a natureza. Tem muita história também das baterias, né? O que vai virar isso, esse lixo, né? Existe um folclore. Não acredito que no Brasil o carro elétrico vai chegar tão rápido, né? Tu acha que ainda vai ter uma fase híbrida? E aí depois vai chegar os elétricos? Sim, nós tivemos na locadora já carros híbridos da Toyota, que o mercado Toyota no Brasil é especial, depreciação pequena, né? Você pega Corolla, pega Hilux, pega todo o nicho da Toyota. É uma boa aquisição porque deprecia pouco porque um pós-venda bom, né? Deprecia pouco. Entendi. Porque na hora de vender isso também tudo afeta o preço do aluguel também. Tudo afeta o preço do aluguel. Né? Quando você compra um carro que a depreciação é alta, quem paga é o usuário, né? Então, porque isso converte em diária, né? Então, quando você compra bem, você tem essa possibilidade. E a Toyota tem o híbrido, que é fantástico. É um carro, quem não dirigiu ainda, vale a pena. Acho que a Toyolex, a Toyolex tem com certeza carro. Isso, tem um carro lá de test drive. Tem o próprio Corolla também. Corolla. E tem o Prius. SUV. Não, Prius, tem o Prius. E tem o SUV também. É o Corolla Cross. Não, o outro, o anterior. Também tem ele híbrido. Como é que é o nome dele? RAV. Tem o RAV. Também tem a RAV. Prius, Corolla Cross e RAV. E esses carros é fantástico. Imagina se você pegar um carro que você dá partida
e você aperta o botão de novo para dar partida, você desliga ele. Porque quando ele está funcionando a parte elétrica, ele não faz nenhum barulho. É uma delícia o carro, maravilhoso, muito bom. E hoje você tem outros concorrentes, né, também. Sim. Você tem aí o pessoal da Jeep com o novo Compass, né, Sim. 4XZ, que já é um híbrido que você liga na tomada na parede, né? Você tem também aí o pessoal da Volvo, Sim. que tem vários Volvos que o também XC40, tem... o 60, Recharge, eu acho. 60, também 80, 60, né? também isso. Você liga na tomada, então a Toyota não tem isso, ela se recarrega Sim. pelo alternador, por frenagem, é um carro que tem... Regeneração, né? Sim. Eles chamam regeneração. Eu acho fantástico. O híbrido é um carro mais presente, né? Eu acho que mais atual, né? Eu acho Na que tua visão vai demorar mais, então, né? O elétrico, sim. Eu vejo isso. Eu penso na questão da infraestrutura também, né? A gente não tem, a gente sabe que mercados mais maduros, Estados Unidos, Europa, eles já tem toda uma infraestrutura, né? O que aqui ainda não tem, pode demorar um pouco. Mas, Pablo, pensa comigo uma coisa. Da onde que vem a energia da Não Alemanha que está usando carvão para produzir energia? Justamente, Sabe? eu entendo. Como é que vai ter carro elétrico se o cara não dá conta de entendo produzir, isso, eu de entendo. usar hoje, né? Energia nuclear também. eles Sim, usam quer dizer, muito. é tudo... Aí agora, a Rússia prendeu lá o gás natural, e aí? Então, assim, o carro elétrico é legal, é ecologicamente correto, né? É uma maravilha. É o Leaf, ó. É um Leaf esse aí. Nissan Leaf. Exatamente. Mudou tudo, né? Agora o carro tá andando sozinho, né? A gente... Então vai demorar um pouco mais até a... Mas as locadoras, no nosso caso específico, a hora que a montadora... Esse é um questionamento que a gente tem bastante. Por quê? Porque quando ela me garantia a recompra, ela me tira meu custo de depreciação. Aí eu consigo ter um valor que todo mundo possa usar o carro e ver como é gostoso um carro elétrico, né? Usar de verdade, quanto tempo demora para carregar. Uhum. Você tem vários carregadores hoje, tem carregador que carrega com 1 hora o carga inteira, né? Aí no caso entra naquela questão, como tu falou, as montadoras elas viram que deixaria de ser um test drive, né? Sim, como sim. tu falou na questão do início do mercado ali, elas podem fazer isso justamente com os elétricos. Sim, com certeza. Porque o produto é bom. A partir do momento que ele colocou uma pessoa para dirigir, ele vai apaixonar, né? Isso aí é normal, o né? torque instantâneo, né? A gente não tem ainda IPVA com descontos, né? O governo também não colabora. Quer ver uma coisa boba? O Amazonas, a gente não tem desconto em IPVA para carro a gás. Né? O carro a gás, nós temos o gás aqui que tem que ser um preço atrativo. Nós temos o gás aqui, né? A gente não tem o carro a gás. Nós temos na Alemanha ainda aluguel para carro a gás, que era a ideia do test drive, de mostrar para o pessoal do aplicativo e tal, que o custo vale a pena, né, investimento, né? E mesmo assim você tem que pagar IPVA cheio, né? Você não tem esse incentivo, não é né? Incentivo do governo, não. Tem que ter. E o governo tem que estar presente nessa área, né? Eu acho que o empresário a gente tem que trabalhar, correr, mas tem coisa que a infraestrutura é do governo, né? Ciclo da miséria, porque tem pouco carro a gás, porque tem pouco posto, né? Aí tem pouco posto, tem pouco carro, tem que romper, né? A Cigás tem um trabalho legal aí de fazer de dar um dinheiro para o pessoal colocar gás no carro, incentivo, né? Isso é legal, mas ele tem que fazer um processo inteiro. Acho que isso é muito importante, porque o gás também consome e queima menos CO2, né? Ele também tem libera menos gases, né? Então a gente... Do efeito estufa. Ele libera bem menos. E queira ou não queira, nós estamos no pulmão do mundo, né? E a gente gosta disso, né? A gente poderia dar um exemplo, né? Sim, sim. Então tá no radar da Alemanha possivelmente ter carros para locação elétrico. Sim, com certeza. Tu já vem pensando, analisando o mercado até mesmo para que possa seguir esse caminho. Eu tenho uma scooterzinha elétrica. Há muitos anos eu tenho já. Que bacana. E assim, eu morava numa cidade... Cuiabá e Chapada dos Guimarães é uma cidade pertinho de Cuiabá. E é uma scooterzinha, então ela não é uma moto para andar na cidade grande, ela não anda muito rápida. Mas é muito legal isso, você sentir essa liberdade de estar, sendo útil, né? Porque, queira ou não queira, a gente está consumindo combustível, a gente está fazendo um gasto aí de atrapalhar, vamos dizer assim, a natureza, né? E ninguém quer isso, né? Não Perfeito. Não é essa a intenção, tanto que o carro elétrico é uma realidade, mas eu também acredito que vai demorar um pouco mais, não é? Tanto que, imagina, acho que o híbrido hoje a gente o momento eu estava vendo híbrido. o Rubinho esses dias,
no YouTube. O Tesla, né? No Tesla, o carro com 1.000 e tantos cavalos. O Tesla é o Model S Plaid, né? Que é o mais potente, eu vi. Pô, o carro todo cheio de controle, tirou tudo para fazer uma volta rápida e tal. Imagina um carro com 1.000 cavalos o elétrico. Equivalente a 1.000 cavalos ele. Ele solta, e o elétrico solta a potência de uma vez, né? Não é o carro explosão, né? Imagina a força, né? O cara dá uma pisada nele ali logo no início. Como tu falou, ele não é igual. Mas aí ainda é um carro que para poucos, né? É muito caro, né? 2 milhões e 700. 2 milhões e 700. Pouquíssimos, né? Pouquíssimos mesmo. Eu ficaria com Taycan, né? Mas é questão de gosto, né? Tá certo. A paixão do carro, né? Eu acho que é um fato que a gente... Tudo é que essa novidade, né? Essa modernidade que traz pra gente aí dos carros elétricos, carros rápidos, né? A pista hoje, que você tem aqui em Manaus você tem a pista de arrancada, mas você tem possibilidade de andar e testar de verdade com segurança um carro desse, frenagem, aceleração, né? O consumo, né? Tudo eu vejo como uma coisa, um fato bem, para mim, muito, muito prazeroso, né? O carro, além de tudo, é um prazer, né? Muita tecnologia embarcada, até nos carros mais simples, né? A gente sabe que está mudando essa questão aí, né? Por exemplo, eu vejo com meu filho, assim, essa nova geração não é tão apaixonada por carros, mas, assim, a gente aqui, né, a gente ama, né? O carro faz parte da nossa vida, né? A gente justamente, desde pequeno aí tá... A gente crescia querendo poder dirigir para poder fazer as coisas, né? Olha ali o rapazinho ali. Outra geração, né? Outra geração, assim. E aí vem o que a gente estava falando do aluguel, né? Você vem da assinatura, né? Você vem mudando o processo inteiro, né? E a gente tem que se adequar a isso, né? Então, essa nova geração vem para o aluguel e você está levando isso, né, para uma assinatura que ele só está usando, né, ele não tem dono mais. Você acha que essa nova geração vai estar mais aberta a assinar do que ter o veículo mesmo? Com certeza, eu vejo muito isso, porque é a história da assinatura da internet, do começa, aplicativo. Né? Começa a tu ver aquele Netflix, né, o cara está acostumado, quer ouvir música, eu vou assinar Spotify, né? E aí ele já está acostumado com isso, né? Ele não está acostumado a posse, né? Isso aí é uma geração que cresceu dessa maneira. E aí eu creio que em relação a carro ele vai continuar na mesma... tá chegando os drones, né? Isso aí também vai fazer com que... Porque tudo que ficar caro acaba que se torna legal para que a empresa de aluguel compre. Porque é um processo novo, né? É um veículo que não é barato, então você compra, porque várias pessoas, na verdade, utilizam, né? Vai ter um compartilhamento do uso, né? Porque o carro é caro, um drone que vai vir aí né? Os carros aí, até a Embraer tá com processo já de fazer um carro assim, né? Então, eu vejo assim, é um nicho, uma oportunidade que as locadoras de automóveis têm, né? Para que a gente consiga deixar o pessoal experimentar, ver o que é, né? Esse lado de você... A nossa seminovos lá na Le Mans, nós temos um test drive, né? Como é que funciona o test drive? Você vai comprar um carro, qualquer carro, tem à venda, você nunca andou no carro. Então, você chega numa concessionária, numa garagem, ninguém vai tirar o carro. A gente não. Você vai lá, aloca o carro, usa. Se você comprar o carro, você não paga o aluguel. Você tem uma diária de test drive, né? Que então, bacana. Você tem dúvida de comprar 2 tipos, 3 tipos de carro, aluga os 2, 3 tipos. Escolhe o que você quiser. Então, você fica com um carro, média de quanto tempo? Pessoa física, 3 anos, 4 anos em média? Deve ser mais ou menos isso, né? Então, você pega isso e aí você fala, eu peguei um carro, não gostei da posição do banco, não levanta. Não, experimenta, aluga lá o carro nosso. Sabe, independente às vezes até de comprar meu carro, utiliza as locadoras para conhecer o produto antes de você ficar com ele 3, 4 anos. Quer dizer que tu faz isso na tua Seminovos? Sim. O cara que chegar lá querendo escolher um carro, vou comprar e tô na dúvida, loca o carro ali 2, 3 dias, quando ele volta para renovar, eles não, é esse mesmo ou não? Funciona assim, o carro que ele comprar, né, tem um prazo para ele utilizar o veículo. Esse que ele comprou, ele não paga o aluguel. Mas se ele optar para experimentar 3 carros, por exemplo, os 2 que ele não comprar, ele vai pagar a locação. E é de acordo com cada carro, né? A gente tem vários carros. Sim. Mas, assim, de qualquer maneira, mesmo que não vá comprar nosso, eu acho uma sugestão, né? Experimenta o carro antes. Use.
né? Verifique se cabe as pessoas adequadamente no carro, né? Se você gosta da posição de dirigir, do torque do motor, né? Hoje a gente está falando muito aí em torque, né? Os carros agora é 27, né, de torque, né? 270, né? Isso aí é uma questão de você conhecer, né? Muita mulherada está aí, todas elas aí aprendendo muito a conhecer de carro também, né? Dirigindo. Muito, né? É. Eu brinco, né, que o seguro de carro de mulher é mais barato, né? Não é isso? Sim. Você sabe por quê? Não. Né? Não é. A Por quê? mulher vai bater em mim. Não é por isso. É porque a mulher bate mais. Ué. Só que ela bate pouquinho, né? O homem metido a piloto bate, arrebenta, né? Arrebenta, né? Aí não cai, né? Quando bate Mas é brincadeira com a mulherada, mas elas geralmente são mais cuidadosas, são né? mais zelosas. E a gente é mais metido a piloto e faz um monte de porcaria às vezes, né? Eu tenho uma quando tá comigo, ela diz, vai menos, vai menos. Eu digo, rapaz, tô devagar já. Mas mulher é zelosa, né? A gente é menos zeloso, vamos dizer assim, né? Normalmente, né? E eu vejo, eu tenho uma filha, um filho, a gente vê isso em casa, né? A menina é mais tranquila, né? O menino mais afoito, né? Normalmente é isso, né? Que bacana. Cacildo, felizmente a gente tá chegando ao fim, né? Já aí Passa rápido, eu falei pra ele. que o negócio, o tempo voa. Mas eu quero falar antes de acabar uma Lógico, coisa. aí Não, justamente. Tô te falando Não, isso pra te eu quero fazer uma confusão. vontade, isso aí, você faça as considerações finais aí. Fique Obrigado à pelo vontade. convite. Obrigado. Espero ter sido útil aí a nossa conversa. Sinta-se à vontade, você é de Obrigado. casa. E eu quero voltar aqui de novo para dizer para vocês que eu consegui alugar um carro para cada um deles. Fizeram uma assinatura. Fizeram uma assinatura. Eles vão assinar junto lá, você vai ver. O próximo podcast vão estar aqui com os Show dois de bola. clientes. Obrigado pelo convite. Show de bola. Obrigado, Cacildo, por aceitar. O bate-papo é rápido e até mesmo por compartilhar informações. Imagina, tu que tá aí há 44 anos com alemães no mercado, não é isso? Vai pro 45º? Não, 42. 42, aliás. Vai pro 43º. Aniversário é em agosto? Outubro? Agosto tem festa na Alemães, né? Então, assim, muito obrigado por aceitar. Agradecer também com todos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Sigam nossos perfis nas redes sociais, ative as notificações para ficar por dentro. E aos nossos patrocinadores também. Quem estiver pensando em comprar um carro 0 km, Toyolex preparou aí condições especiais. Imagina, bônus de 8 mil na troca do seu usado por Yaris, Corolla Cross, Corolla Sedan. Tudo isso com IPI reduzido e, lógico, com 5 anos de garantia, né, e 8 para o sistema híbrido. Então corre lá ou manda um oi no 98408-4349. Também quem estiver pensando em fazer um consórcio, né, aquele cara que ainda não conseguiu, não vai conseguir comprar um carro agora, mas está pensando ali em comprar um carro, consegue se planejar, então Toyota tem um consórcio também com facilidades. Imagina aí, tu pode contratar um consórcio da Toyota e, além disso, receber como cashback 1% do valor da sua carta de aquisição nos acessórios, na documentação do seu Toyota 0 km. Para maiores informações, vai lá na Toyolex ali na Constantino Neri, no 98408-4349. Vou até abrir aqui que o povo mandou aqui um brindezinho. Vou até abrir aqui para Abraça Sampaio, Humberto também. Deixa eu ver o que é aqui, que eu não abri antes. Eita, acho que é uma garrafa. Olha, Pronto, uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica aqui para eu tomar água aqui ao longo dos podcasts. Valeu, muito obrigado. E para quem está pensando também em trocar de carro por um usado, nada melhor do que vistoria cautelar. Peça uma vistoria cautelar, que é uma espécie de check-up. Para isso aí tem a supervisão, que é vistorias automotiva. Para quem não sabe o que é uma vistoria cautelar, é uma espécie de check-up do carro. A supervisão faz um check-up geral. Se tiver alguma peça trocada, quebrada, se tiver algum problema no veículo, vai aparecer no laudo. Então,
É importantíssimo para que você não tenha surpresas após a compra do veículo. Liga lá no 984331773 ou vai lá no Instagram da Supervisão, que é Supervisão Vistoria _RN _AM, ou acessa aí supervisão.com. E agora, para você que está precisando licenciar o seu veículo ou transferir até mesmo, está comprando um veículo aí 0 km, precisa emplacar, vai lá na da Bela Despachante, meu amigo. Lá com certeza sua vida será mais fácil e contar com o melhor atendimento de Manaus, mais ainda, conta com um serviço de coleta e entrega de seus documentos no conforto de sua residência ou da sua empresa, sem cobrança de taxa adicional, e você ainda pode parcelar toda a sua despesa com eles no cartão de crédito em até 2 vezes. Chama no WhatsApp no 982110030, 982110030, ou acesse aí dabeladespachante.com.br. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo episódio, se Deus quiser, aqui na rádio que é a cara do povo. Valeu, boa noite. Boa noite. ZLZN, a rádio do site imediato.